Bem-vindos a mais um Escala Global, o programa de análise internacional da Renascença, sempre à quinta-feira, com os últimos dias muito marcados por mudanças no conflito no Médio Oriente, um plano de paz enviado pelos Estados Unidos para o Irão, com uma reação não muito positiva por parte de Teherão. São temas para analisarmos hoje com o embaixador Torres Pereira, que se junta a nós à distância, a partir de Paris, onde foi embaixador. Na longa carreira diplomática exerceu também funções como representante de Portugal junto da autoridade palestiniana em Ramallah, foi também número 2 da embaixada em Tel Aviv. Será uma análise complementada pelo nosso comentador residente, Manuel Poeixo Torres. Olá aos dois, obrigado por aceitarem o nosso convite, sejam muito bem-vindos à Renascença uma vez mais. Senhor Embaixador, a alegada suspensão de ataques por parte dos Estados Unidos, depois anunciadas conversações, depois planos de paz que acabam a fazer o Irão torcer o nariz, tudo isto mostra-nos o quê? Que não vale a pena ter esperança numa solução diplomática, mesmo quando ela começa a aparecer ao fundo do túnel? Bom dia, muito obrigado. Eu penso que nós temos que ser, digamos, moderadamente céticos em relação a tudo o que acontece no muito curto prazo, porque é tudo muito volátil e instável. Eu acredito que, atendendo a que o Presidente Trump efetivamente precisa de uma saída para a situação em que se envolveu, a opção de umas negociações não é completamente de arredar. Há aqui também a questão de se a liderança iraniana, depois da destruição e da degradação das suas capacidades militares, eh, mesmo mantendo a capacidade de ir alimentando uma certa resposta, etc., se não poderá também colocar a equação do que seria o ganho do levantamento das sanções económicas. Eu gosto muito de levantar este ponto, porque o começo, a origem desta crise que deu lugar àquele levantamento com o seu clímax nos primeiros dias de janeiro, eh, foi a situação económica, a carestia de vida, o descontentamento da população com o que era o dia a dia e que depois convergiu com outras lutas societais e finalmente reivindicação política. Mas a questão da gravidade da situação económica no Irão é que despoltou, digamos, todo este processo. E eu penso que a liderança iraniana, aliviada pelo regime se ter mantido depois de 15 dias de ataque, pode ter uma tentação de, efetivamente, fazer algumas concessões se o preço for, efetivamente, o de poder voltar, digamos assim, ao comércio global e internacional, ter o fruto do levantamento das sanções, que é o que permitirão, digamos, a médio prazo, resolver a situação estrutural do descontentamento da população. Mas, ou seja, este plano, na sua perspectiva, ainda pode vir a avançar? Já concedia algum levantamento de sanções, esta primeira proposta dos Estados Unidos? Sim, sim, desde o princípio esta proposta é muito semelhante, tanto quanto nós nos apercebemos, daquela que estava na mesa, digamos, em Geneve, nas últimas negociações que foram interrompidas por estes ataques. Um, o quid pro quo era sempre o levantamento de sanções versus, no fundo, digamos, o reduzir a zero o risco nuclear. No fundo, este é que é, digamos, o essencial. Tudo o resto podia-se dizer que era necessário, mas um pouco mais lateral. A redução dos mísseis balísticos ou o influenciar ou financiar os grupos pró-iranianos na região. O fundamental é qual é o ponto em que os Estados Unidos se sentem confortáveis que o risco nuclear desapareceu. Os israelitas têm uma noção de que tem que ser a obliteração pura da capacidade nuclear e de enriquecimento, e a única garantia disso seria mesmo o colapso do regime. Os Estados Unidos têm uma posição ligeiramente menos, digamos, maximalista. Uhum. Se por acaso os 400 quilos de urânio enriquecido estivessem na mão de terceiros, se houvesse garantia de que
monitorizada e vigiada, obviamente, de que não haveria prosseguimento de tarefas de enriquecimento. No fundo, um JCPOA Plus poderia ser, digamos, o deal que depois, também, eventualmente, com benfeitorias do ponto de vista económico, também para os Estados Unidos, de uma normalização económica com o Irão. Esta, digamos, é a esperança de que uma solução não inteiramente militar ainda está na mesa. É claro que, por outro lado, nós sabemos que há um plano B, um plano C, um plano D, que envolve crescentes números de efetivos militares americanos na região. Manuel Peixes Torres, perante esta análise do embaixador Torres Pereira e também o plano que foi conhecido nas últimas horas enviado aos Estados Unidos pelo Irão, já há algum levantamento de sanções? O que é que falta então para o Irão vir a aceitar este plano? Ou é apenas uma questão de tempo? Bom, excelentes perguntas, mas temos que puxar a fita atrás. Senhor Embaixador, um privilégio tê-lo connosco, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu penso que aquilo que acabou de referir tem toda a razão nisso. Portanto, sim, este é um problema que foi criado, consubstanciado e depois materializado pelo regime teocrático do Irão, sem dúvida nenhuma. Portanto, o Irão tinha toda a capacidade para viver como uma potência emergente, para se assumir como tal dentro das regras do jogo do direito internacional. Não o fez. Optou por gerar em torno de si todo um eixo de alianças, formais umas, informais outras, e de patrocínio a grupos de terroristas cujo objetivo era seguir a linha dura de Ali Khamenei na destruição do Estado de Israel. O Irão preparou-se desde a sua origem, no Irão de Khamenei, para a destruição do grande e do pequeno Satã, da destruição de Israel e dos Estados Unidos da América. No entanto, no que diz respeito a esta guerra, no que diz respeito às posições de Israel e dos Estados Unidos, eu penso que neste momento, tanto os Estados Unidos quanto Israel estão cada vez mais alinhados na cena da obliteração, tanto do projeto nuclear militar iraniano, como no projeto de desenvolvimento balístico do Irão. O senhor embaixador dizia que os Estados Unidos teriam uma posição mais suave, e é verdade. Tinham uma posição mais suave até às últimas 24 horas. Há pouquíssimas horas, os Estados Unidos apresenta um potencial acordo de paz, 15 pontos, do qual só se conhecem 14, onde um dos pontos é precisamente este, a desmantelação completa do programa balístico iraniano. Portanto, e a entrega dos tais 460 ou 450 quilos de urânio enriquecido. Portanto, a entrega a alguém, ou aos Estados Unidos, ou a outras partes. Mas o programa balístico ficaria limitado em produção, mas também em alcance do seu raio de operação militar. E isso quer dizer que os Estados Unidos ouviram os seus parceiros internacionais, compreendem a extensão da ameaça e, provavelmente, extremaram uma posição que era mais suave antes da guerra começar. Portanto, eu não tenho a certeza que os Estados Unidos vão aceitar simplesmente que o Irão se mantenha, que sobreviva a esta guerra primeiro, e que depois mantenha uma ameaça balística a todos os países do Golfo. E interessa aos Estados Unidos garantir que as monarquias do Golfo estão seguras, uma forma de manter aquilo que é a sua ancoragem geoeconómica na região. Mas, ou seja, este plano que está em cima da mesa agora já ficou completamente fora da mesa. Não há nenhuma via de negociação para ele poder avançar. Isto é muito interessante. E nós acabamos de ouvir as declarações do embaixador Torres Pereira, que apontava precisamente para esta questão. Enquanto que os Estados Unidos oferecem, numa mão, um plano de paz, ao mesmo tempo fazem uma mobilização de uma divisão de tropas paraquedistas aerotransportadas para uma reação rápida e a tomada, provavelmente, de infraestruturas críticas no Irão. Portanto, enquanto oferecem a paz, preparam a guerra. Bom, eu não sei se é da mente de Donald Trump, mas quem quer que seja o líder desta operação estratégica está a aproveitar as lições identificadas por Sir Basil Littleheart, a aproximação indireta. E é isto que está a acontecer. Oferecer a paz, fazer a guerra. E pressionar aquele que está no centro destas atenções a aceitar aquilo que será uma paz injusta e condições que são certamente
não ideais. E nós já poderemos falar daquele que será, daqui a pouco poderemos falar daquele que será apontado para liderar este novo Irão, mas que certamente não é uma pessoa que seja alinhada com a transição democrática. Mas perante esta relativa à abertura e disponibilidade dos Estados Unidos e a recusa do Irão, Washington sai por cima? Washington ainda não sai por lado nenhum, é porque neste momento não temos negociações consubstanciadas ainda. Penso que do ponto de vista da estratégia, os Estados Unidos estão a fazer aquilo que é possível fazer. E claramente que Donald Trump quer uma saída airosa antes das intercalares, de forma a não comprometer aquilo que será um resultado eleitoral. Está a fazer aquilo que seria expectável. Senhor Embaixador, retribuo-lhe a pergunta. Que imagem é que fica de Donald Trump até internamente perante esta apresentação de um plano de paz que acaba aqui por ser travado pelo Irão? Bem, nós ainda não temos uma resposta do Irão. Temos digamos, Sinais. gesticulação, como se diz entre aspas, que não pode deixar de dizer o que diz, mas não nos apressemos a retirar conclusões das primeiras 24 horas. O que é importante, no caso de haver efetivamente um fim da guerra ativa, é que todas as partes salvem a face e sejam vitoriosas em relação às suas audiências. E, portanto, nesse aspecto, eu diria que todos terão que vender para os seus respectivos públicos, claro, que saem por cima e que não foi uma derrota. Ninguém perdeu a guerra. Os Estados Unidos, o Presidente Trump, se conseguir que os 400 e tal quilos de urânio enriquecido deixem de estar na mão do regime em Teherão, já terão aí, se quiser, já terá aí bastante com que se agarrar para clamar vitória. Se Israel conseguir, é claro que com a manutenção do regime será um osso muito difícil de engolir, um sapo gigantesco, mas se Israel puder dizer que degradou completamente a capacidade ofensiva militar iraniana, nomeadamente por ter obliterado as plataformas de lançamento, as unidades de produção, independentemente também da destruição quase por completo do arsenal de mísseis balísticos isso, tanto quanto possível também de drones, também terá que além do fim da ameaça nuclear, evidentemente, e o regime iraniano terá a possibilidade de dizer que não foi derrotado, no sentido que não continua de pé, mesmo após a intensidade dos bombardeamentos, já que foi sujeito e à eliminação dos seus líderes, etc. E, portanto, no fundo, cada um poderá dizer que saiu por cima. Nós, neste momento, quando digo nós, digamos que estamos um pouco mais de fora, o que nós podemos dizer é que se o restabelecimento da navegação no Estreito de Hormuz e se a perspectiva do impacto que isso teria globalmente, matérias-primas e não só, nós devemos, em vez de tentar apontar quem foi o derrotado ou o humilhado, nós devemos também favorecer esta ideia que, o que importa é que conseguimos passar a uma fase seguinte mais apaziguada. A única coisa que já agora gostava de acrescentar, se é possível, é claro que não está completamente fora do pensamento, particularmente dos israelitas, ainda conseguir o tal finish the job. Isso ainda não está arredado. O facto de, nas forças americanas que vêm a caminho, estarem também forças especiais dos Rangers, dos Boinas Verdes, dos paraquedistas americanos, há também ainda, penso que uma tentativa daquele plano inicial que era infiltrar o território iraniano, ajudar forças da oposição. Há rumores de que existem snipers isolados opositores que estão a tentar alvejar guardas da Revolução. Portanto,
que houvesse, digamos, um foco que se pudesse inflamar e sustentar uma espécie de um levantamento não absolutamente ou essencialmente pacífico, mas já com um poder de, digamos, de ir ao confronto com os guardas da Revolução. Esse plano não está completamente posto de parte, mas o que se tem vindo a ver é que a capacidade de resistência e de resiliência do regime, que já não é o mesmo regime no dia em que o Ali Khamenei foi eliminado, já é um regime mais civil e menos religioso. Não sei se esse plano vai ser, digamos, realisticamente abandonado. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta sobre a mediação destas conversações e destes planos de paz. Nas primeiras indicações, depois de surgir este documento, falou-se da mediação pelo Paquistão. Também, antes disso, já a Turquia e o Egito tinham mostrado essa disponibilidade. Isto parece-lhe uma opção credível e fiável para conseguir chegar a bom porto nas negociações? E se não, que outro tipo de solução diplomática é que, com a sua experiência, sugere? Olha, é extremamente importante o papel destes países neste processo inicial de tentar, no fundo, restabelecer contactos entre, para todos os efeitos, duas partes beligerantes. Há sempre um terceiro que tem que fazer esse papel. Mediação propriamente dita, talvez seja um termo não completamente bem emprego, porque a mediação aplica-se mais quando esta parte, digamos, também contribui substantivamente para aquilo que é negociado. Por exemplo, uma verdadeira mediação será a mediação americana nas negociações entre palestinianos e israelitas, em que a própria mediação americana apresentava parâmetros e critérios e textos que poderiam aproximar as partes. Eu não penso que nem o Egito, nem o Paquistão, nem mesmo a Turquia têm a capacidade deles, digamos, contribuírem substantivamente para aquilo que está a ser discutido, porque, efetivamente, o que está a ser discutido são os tais posições negociais americanas que já estão entregues ao lado iraniano, aparentemente. Agora, essa ação, tal como a ação do Oman, quando foi nas negociações em Genebra entre iranianos e americanos, é essencial porque as partes inicialmente nem se querem encontrar diretamente na mesma sala, tem que ser construída alguma confiança para que possa-se avançar efetivamente com discussões que tenham conteúdo e não sejam apenas afirmações formais das posições respectivas. Portanto, nesse aspecto, acho que sim. O que o presidente, ou aliás, o primeiro-ministro paquistanês está a fazer é absolutamente essencial e tem credibilidade, porque tem uma aliança estratégica com a Arábia Saudita, foi um parceiro dos Estados Unidos na luta contra os Talibã, é uma potência nuclear, não podemos esquecer. Portanto, efetivamente, o primeiro-ministro paquistanês é credível como quem pode aproximar os dois beligerantes principais, digamos assim, mas uma vez o processo da engrenagem de uma negociação começada, eu diria que eles não precisam de mediação para ninguém. E esta proximidade que existiu nos últimos anos, não formal, mas alguma aproximação entre os Talibã e o Irão, não podem pôr aqui em causa a força do Paquistão nestas negociações? Neste momento, realisticamente, eu acho que isso está superado, porque o Paquistão, como nós nos recordaremos, até foi um dos que sugeriu o Prémio Nobel da Paz para o Presidente Trump. Portanto, as suas credenciais de estar perto dos Estados Unidos ou da atual administração é claro. E como disse, a celebração de um pacto estratégico, quase que se falava que o guarda-chuva nuclear paquistanês englobaria a Arábia Saudita, também envolve um dos principais aliados dos Estados Unidos na região. Portanto, nesse aspecto, eu acho que é um fator estabilizador importante para a possibilidade de negociações. Manuel Pois Torres, nisto tudo, das últimas horas,
formalmente, ou pelo menos verbalmente, a posição de Israel não foi assumida. No terreno a conversa é outra, porque até houve ataques que continuaram. Vamos ver alguma posição sobre estas negociações de paz mais concretamente? Para já, o objetivo dos Estados Unidos é garantir que consegue 5 dias de pausa de ataques a infraestruturas críticas, que curiosamente começa na segunda, termina na sexta. São 5 dias em que dá estabilidade e oxigênio ao mercado internacional para se estabilizar. São 5 dias sem pressão geoeconómica e de pressão política sobre a sua administração. Não quer isso dizer que o ciclo não recomece na semana seguinte, porque estes 15 pontos, 14 que conhecemos, mais um que estará em discussões, que foram apresentados ao Irão, vão merecer toda a atenção da elite política e da esfera política que sobreviveu, que já não é a mesma, como ouvimos ainda agora ser analisada, mas que ainda assim existe um desejo perpétuo de qualquer elite política de sobreviver. Ora, a sobrevivência carece de negociar com o atacante. E os Estados Unidos da América apresentam 14 pontos muito importantes, mas que vão destruir qualquer pretensão do Irão se tornar aquilo que sempre desejaram ser, a maior potência nuclear da região. Ora, isso não vai acontecer nem hoje nem amanhã, enquanto existir Estado de Israel e Estados Unidos da América e enquanto as monarquias não forem tomadas pelos xiitas. Ora, isso nós sabemos que são Estados sunitas e, portanto, isso não vai acontecer. Agora, há aqui um problema que tem que ver com a construção do conceito de paz e de vitória. Porque para vencerem uns, outros têm que perder, garantidamente. Agora, como é que se força o Irão, que do ponto de vista político continua a apresentar resiliência, a aceitar um acordo de paz que claramente vai destruir a sua capacidade de reconstrução do seu potentado político e militar? Ora, isso acontece sempre que existe uma destruição militar daquilo que é a sua capacidade de resistência numa guerra de longo curso. O Irão, o que pode provavelmente tentar defender, é que tem capacidade do ponto de vista assimétrico para continuar a lutar dia após dia, porque sabe que nem Israel nem os Estados Unidos se querem comprometer a uma guerra perpétua na região, numa morfologia extraordinariamente montanhosa, de difícil acesso, onde a sua técnica, tática e procedimentos de guerra nada têm que ver com aquilo que nós assistimos no Afeganistão com os Talibã. Também foi uma guerra muito, muito complicada, mas extraordinariamente difícil. Agora, para ganhar Donald Trump, ganha também um regime iraniano que sobrevive, mas perde o povo iraniano que vê esta oportunidade de mudar o regime escapar, fugir por entre os dedos, perde Israel, que vê a ameaça perpetuar-se no espaço e no tempo, portanto não vai desaparecer. E nesse sentido podemos ver daqui a alguns meses os Estados Unidos recuarem pelo menos progressivamente nesta guerra, e esta guerra ficar mais entre Israel e o Irão? É uma possibilidade? Isso só seria uma possibilidade se o Irão não tivesse qualquer tipo de forma de se defender, Alexandre. De outra forma, seria improvável que os Estados Unidos abandonassem um dos seus maiores parceiros militares. Mas deixa-me dizer-te outra coisa. Não podemos ignorar, e provavelmente as pessoas não têm noção disto, que o esforço militar que Israel fez não é conhecido na história militar. A esta altura já deveriam ter caído, por via daquilo que é a condição de desgaste das aeronaves, de desgaste militar, do desgaste pessoal, do desgaste da logística, já deviam ter caído aeronaves, mais aeronaves. E o Israel não perdeu aeronaves ainda. Isto não existe memória na guerra moderna em que um acidente, ou por via das circunstâncias, ou por via das defesas iranianas, não tenha sido abatida. Portanto, isto mostra a arte, o engenho que Israel tem para continuar a fazer uma guerra, para continuar a atingir os seus objetivos com ou sem Estados Unidos da América. Estamos a falar de milhares de voos, milhares de bombardeamentos, portanto, é uma opção altamente improvável, sucesso. Mas no domínio do cenário hipotético, até com a imprevisibilidade de Donald Trump, Israel estará preparado para isso. Israel, mas lá está, a geografia na estratégia, a geografia
e o fado geográfico são perfeitamente imutáveis. Portanto, com Trump, sem Trump, Israel continuará a existir. Logo, os desígnios geopolíticos de Israel também. Mas os desígnios geopolíticos do Irão também vão existir. Portanto, se não houver uma mudança de regime junto do Irão, provavelmente não vai haver paz tão cedo nesta região do mundo. Embaixador Torres Pereira, mais de 30 países pressionaram publicamente e até se mostraram disponíveis para intervir de alguma forma na reabertura do Estreito de Hormuz, entre esses países muitos europeus. É uma ação que lhe parece ter força suficiente para que isso aconteça num futuro próximo? Olha, eu acho que a declaração inicial dos primeiros países que subscreveram esse documento e que depois foi alargada a outros, era essencialmente, digamos, uma tomada de posição explícita de resposta, digamos, à acusação dos Estados Unidos que estavam países que também tinham grandes interesses a defender, que estavam-se a recusar a participar e, portanto, os primeiros subscritores, no fundo, é essencialmente um ato de política declaratória. Tal como acontece com as declarações dos europeus em relação a participar nas garantias de segurança da Ucrânia, uma vez que esteja alcançado um acordo de paz e que haja paz nesse teatro de guerra, também aqui nós reparamos que a intenção de participação está condicionada a que a situação, no fundo, no Estreito de Hormuz esteja pacificada e esteja estabilizada. Portanto, eu teria algum ceticismo em atribuir uma grande importância, digamos, militar, substantiva a esta declaração. É claro que nós podemos pensar, tal como houve operações com a pirataria no Índico ou com o fluxo, a circulação de navios ao pé de Bab el-Mandab, consecutiva problema no Iémen, nós sempre podemos pensar em esforços multinacionais com as marinhas a colocarem navios que, no fundo, representam uma forma mais dissuasora que outra coisa de ações que possam ser disruptivas da circulação no Estreito. Mas eu estou convencido que verdadeiramente nós resolvemos o problema da circulação no Estreito de Hormuz quando tivermos uma solução política diplomática negociada. Não há que sair deste conundro. Portugal não foi dos primeiros países a subscrever este comunicado. Na sua perspectiva, foi tarde? Não, eu acho que os países mais diretamente, digamos, acusados ou atingidos na acusação de não estarem a fazer o que o Presidente Trump entendia, aliás, tendo sido, como sabem, acusados de uma forma não muito elegante, mas uma vez que nós percebemos melhor o delineamento do que é que está em causa com esta intenção, que, como digo, é quando a situação efetivamente estiver estabilizada e não houver verdadeiramente um risco militar efetivo para os vasos de guerra chamados a lá estar, pronto, aí Portugal, que também participou com navios da sua marinha em operações contra a pirataria e deslocou vasos de guerra no contexto de operações, nomeadamente da União Europeia, não tem nada a perder em manifestar a sua disponibilidade em, como sempre, acolher favoravelmente intenções multilaterais de responder a problemas. O problema aqui são as intenções, não é? O problema são as intenções, é isto mesmo. Porque será que passamos para lá das intenções? Não é tão curioso chegarmos a este ponto das operações no Golfo, os Estados Unidos entrar num processo de potencial conversações de paz, uma rampa para a paz, e só agora é que aparecem os britânicos, e depois só agora é que aparecem os franceses, quando disseram todos eles em primeira mão que as suas intenções eram não entrarem na guerra. Mas era preciso maior coragem nesse sentido? Era preciso, porque nós temos que conseguir fazer leituras. A leitura é de que a geopolítica está a mudar. E há uns que vão acompanhar os Estados Unidos
e há outros que não vão acompanhar. E nós não temos que gostar necessariamente de Donald Trump para perceber que a geopolítica vai continuar a mudar depois da administração de Donald Trump. Donald Trump vai deixar delfins e vai fazer escola. E isto mesmo, é isto que é algo que eu penso que os governantes europeus ainda não entenderam, é que com ou sem Europa, os Estados Unidos vão continuar a competir no sistema internacional, que neste momento já não existe um momento de unipolaridade. E a falta de unipolaridade, Alexandre, é a falta de unipolaridade que nos leva a movimentos tectónicos do ponto de vista político e económico. Porque se houvesse uma unipolaridade, provavelmente o sistema internacional estaria estável, mas o primus inter pares já não existe. E por isso é que eu penso que a Europa chega tarde, faz mal em não ter uma posição mais forte logo de início. Mas até com uma presença militar? E não, sim, com a presença militar. Porque há várias operações e há várias partes da operação que a Europa poderia fazer, nomeadamente de monitorização, que se tivesse com embarcações no local. Não tinha necessariamente que entrar na área de operações do CENTCOM dos Estados Unidos. Não tinha que fazer parte do comando e controle dos Estados Unidos. Mas podia defender os seus interesses. Não estando presente, não pode. Utilizar a palavra e a diplomacia para o fazer. Mas estes são os limites da diplomacia no mundo em transformação. Mas nesse sentido, então é de alguma utilidade as declarações, as últimas declarações, neste momento em que gravamos, do porta-voz do governo iraniano, em que diz que a Europa também tem um papel crucial em alcançar a paz? Claro. E pressionar a Europa para os Estados Unidos adaptarem o plano? Com certeza que sim. Essa pergunta é muito boa, porque mostra bem o entendimento do Irão sobre aquilo que é a posição da Europa. A Europa serve um pouco como as rédeas para tentar travar o ímpeto de Donald Trump sobre aquilo que é os trâmites legais de uma guerra supostamente justa. Só que a guerra deixou, ou começa a deixar de ser justa para todos os envolvidos. A guerra é cada vez mais frequente e mais brutal na sua intensidade. E a escola da Força Aérea Americana, existem duas escolas, a escola do bombardeamento estratégico ganhou força, dominou todo o branch de planeamento de operações do Pentágono. Tanto que são os bombardeiros que estão a ser utilizados para cumprir a maior parte das missões de supremacia aérea e não outro tipo de aeronaves. O A-10, o Thunderbolt, só foi empregue mais tarde no Iraque contra as forças milícias xiitas das forças populares iraquianas, o Hezbollah iraquiano, etc. Mas há aqui um problema, é que, respondendo diretamente à pergunta, Alexandre, o Irão conta com a Europa para conseguir travar aquilo que é esta escalada de intensidade de Donald Trump sobre os interesses iranianos. Pode não correr muito bem, porque neste momento temos Starmer e Macron cada vez mais alinhados com a postura dos Estados Unidos. Embaixador Torres Pereira, falando até da Palestina e de um conflito que continua aceso, se calhar enlumbrando, pelo menos na atenção mediática, esse desviar de atenções dificulta a prossecução do plano de paz em Gaza, com o conflito no Irão? Bom, é óbvio que neste momento as atenções estão viradas para onde há um conflito ativo. E eu acho que justamente nós temos que fazer um esforço de manter a presença da questão palestiniana na discussão. Aliás, como também está a ser relativamente menos encarada a gravíssima situação que se vive no sul do Líbano, se não houvesse a guerra com o Irão, aquilo que se está a passar no Líbano teria muito maior repercussão. Nós estamos a assistir à reconstituição de uma zona tampão quase com 30 km de profundidade. Portanto, aquilo que é para uns uma área tampão de segurança é para outros uma ocupação do território. Voltamos a ter as mesmas, justamente como o meu colega de comentário justamente disse, que há uma quase total entrega à estratégia do bombardeamentos aéreos, que tem como consequência estragos colaterais que são imensos, como se viu em Gaza, e que em relação ao Irão, eu acho que existem generais americanos que se dedicaram a estudar verdadeiramente a eficácia do bombardeamento aéreo para
o colapso do regime, ou mudança do regime, e as conclusões a que chegaram não foram muito benéficas. É E, verdade. portanto, até avisaram a administração americana que essa estratégia não teria, digamos, grandes condições de atingir os fins inicialmente pensados. Em relação àquilo que se passa neste momento nos territórios palestinianos ocupados, não só está tudo, digamos, um pouco suspenso em relação aos passos seguintes, que eram os da constituição, efetivamente, de uma governação, digamos assim, sobre um certo grau de vigilância internacional para a administração de Gaza, a desmilitarização do Hamas, etc. Também aí em Gaza estamos a assistir ao mesmo princípio de haver uma zona tampão que entra pelo território, neste caso de Gaza. A zona amarela também já é o equivalente àquilo que nós vemos na fronteira com a Síria, na fronteira com o Líbano. Portanto, são tudo manifestações das necessidades securitárias israelitas, mas é evidente que são tudo soluções de natureza militar. Só se resolverá o terrível número securitário do Médio Oriente quando houver, efetivamente, resolução política da questão. E o último ponto é que aquilo que se está a passar na margem ocidental também é extremamente grave, porque, digamos que aproveitando a distração das autoridades israelitas nas suas atividades, das operações, quer no Líbano, quer no Irão, tem havido um recrudescimento muito intenso nestes últimos meses de ações de colonos contra populações e aldeias, particularmente perto na Cisjordânia. Obviamente que isto são tudo más notícias. E uma dessas agressões até foi a uma portuguesa. Gostava de ter visto por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou da missão diplomática uma posição mais firme perante essa agressão, por exemplo, chamar o embaixador israelita? Sabe, a nossa posição é sempre necessariamente um pouco delicada, porque, tal como os países europeus aliados dos Estados Unidos, também têm que acomodar vários fatores. No caso, por exemplo, desta guerra no Irão, nós temos que acomodar aquilo que possa ser realmente o nosso partilhado desgosto e crítica do regime iraniano com a nossa tentativa ainda de preservar o que é um sistema multilateral e o que é o direito internacional. Em relação a Israel, no fundo passa-se o mesmo, que é, por um lado, há posições de princípio firmes que nós temos em relação a qual é a solução que nós gostaríamos. Fizemos inclusivamente o reconhecimento do Estado da Palestina como um passo nessa direção. Gostaríamos que se avançasse para uma solução política para a questão, mas não vamos estar, de cada vez que há um incidente, digamos, a intervir de uma forma mais audível, por um lado porque os efeitos verdadeiramente dessa posição são muito reduzidos, e por outro lado porque isso significa também no cômputo do nosso relacionamento com os nossos parceiros e países amigos, e Israel entre eles, nós também temos que ter isso em consideração. Portanto, Portugal fica numa encruzilhada, é isso. Mas deixe-me, antes disso, deixe-me dizer uma coisa. Eu creio que tem toda a razão quando diz isto, porque em todas as sociedades existem criminosos. E o governo de Israel assinou ontem um pacote de 53 milhões para combater diretamente a violência dos colonatos e a violência daqueles que atuam sobre as famílias na Cisjordânia. E isto é um reconhecimento tácito de que o crime não pode perpetuar naquela região. Não pode ser uma terra sem lei, nem uma terra de ninguém. E, portanto, têm que ser combatidos com políticas públicas, à luz do direito, este tipo de ações sobre as vítimas que estão mais indefesas. Esse é um ponto. O outro ponto tem que ver, e eu concordo consigo, quando diz que
a solução militar em Gaza e no sul do Líbano não é suficiente ainda. E não é suficiente ainda porque existe uma ameaça militar chamada Hezbollah no Líbano e uma ameaça militar que continua a perseguir palestinianos em Gaza, chamada Hamas, que continuam a ser ameaças críveis àquilo que seria um Estado, uma zona desmilitarizada e securitária. Para que esse passo aconteça, é preciso que o Hamas seja esmagado, mais tarde ou mais cedo, mas isso é extraordinariamente difícil porque eles estão introduzidos no seio das sociedades e é extraordinariamente difícil fazer essa distinção entre civis e militares e no Líbano o problema é mais complexo, porque estamos a falar de uma mobilização militar que certamente já começou, embora só cheguem às notícias quando os blindados começarem a avançar sobre o sul do Litani, mas o governo do Líbano tem a responsabilidade de tentar combater aquilo que é uma ameaça à sua própria existência. E enquanto isso não acontecer, provavelmente estas terras serão ocupadas por Israel. Para encerrarmos o capítulo do Médio Oriente e regressando assim, embaixador Torres Pereira, numa zona, num conflito nos últimos anos praticamente constante e também com as mudanças geopolíticas que têm acontecido pelo mundo fora, Portugal devia rever a sua posição e a política externa virada para o Médio Oriente? Não, eu acho que o mais importante em política externa é a consistência das posições. Nós temos, mal ou bem, salvaguardado essa consistência. Eu lembro-me, por exemplo, quando estava como embaixador em Pequim, que os nossos interlocutores chineses reconheciam que nós tínhamos uma posição, uma política de longo prazo. O facto de querermos manter boas relações, até baseadas nos nossos antecedentes históricos, uma coisa que não era assim especialmente valorizada pelo lado chinês, mas em todo o caso nós gostávamos de sublinhar esse lado, não impedia que nós não disséssemos, francamente, que havia questões, nomeadamente na Comissão dos Direitos Humanos em Genebra, etc., com as quais nós continuávamos a prosseguir aquilo que era a nossa orientação nas instituições multilaterais, nomeadamente ao nível das Nações Unidas. Em relação aquilo que se pode dizer sim, está-se a mudar de um mundo unipolar para um mundo multipolar, há mudanças geopolíticas evidentes, existem atores que não eram tão importantes há uns tempos atrás, embora um dos atores emergentes mais interessantes nos últimos tempos da cena internacional era justamente os países do Golfo, que agora não sabemos o que é que vai acontecer, particularmente com as necessidades de utilizar o capital que estavam a alocar um pouco por todo o mundo, vão ter que o alocar para a reconstrução dos estragos, entretanto, ocorridos. Tudo isto vai ter também impacto no sistema financeiro, mas para terminar o raciocínio, é dizer que desde que nós mantenhamos a linha que temos tido, e nomeadamente em relação ao Médio Oriente, continuando a dizer que há a necessidade de uma solução política e que só essa é que levará efetivamente a que haja segurança partilhada para todos os atores regionais. O que pode ir variando com os governos é mais loquazes ou menos loquazes, mais afirmativos nos pontos do que noutros, mas não há nada de disruptivo e nós, desde que mantenhamos uma linha, é o que eu recomendaria, digamos assim. Portanto, Portugal tem sido aqui mais prudente do que até Espanha. Por exemplo, ouvimos Pedro Sánchez, ainda nas últimas horas, voltar a apontar o dedo a Israel e até a criticar todos aqueles que não criticam de uma forma tão veemente e em voz tão alta como Espanha a guerra no Irão. Olha, a questão de Israel é muito complicada, é muito sensível. O único ponto que eu acho que vale a pena lembrar é que, pela primeira vez nos Estados Unidos, há sondagens que dizem que há maior simpatia para com as posições palestinianas do que com as posições israelitas na população em geral. Não é obviamente no eleitorado republicano. E, por outro lado, como sabe, mesmo agora no interior do movimento MAGA, há quem considere que esta guerra no Irão
foi uma guerra que não era uma guerra de necessidade, foi uma guerra de oportunidade em que os Estados Unidos, de alguma forma, foram influenciados, ou Trump foi influenciado pelo primeiro-ministro israelita, e isto é que é verdadeiramente, é esse nível que se passará, eventualmente, alguma evolução desta dinâmica que envolve Israel. Eu gosto de dizer, é um bocadinho provocatório, que eu não acredito muito na expressão que haja risco existencial para Israel pela ameaça do Irão, porque Israel tem capacidade e os amigos suficientes para, não penso que, mesmo sendo atacado, alguma vez estivesse em risco a sua existência enquanto país. Portanto, a utilização dessa expressão não me satisfaz inteiramente. O que eu gosto de dizer é que o único verdadeiro risco existencial para Israel seria o fim da aliança com os Estados Unidos. Isto é, a continuação da legitimidade e da presença de Israel no Médio Oriente está estritamente ligada ao apoio que tem sido absolutamente firme por parte dos Estados Unidos, e que, se alguma vez isso estivesse em dúvida, então sim, eu acho que isso provocaria verdadeiramente um abalo em E Tel isso não é um Aviv, risco em provável Jerusalém. neste momento. Não, 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 é completamente improvável, e é por isso é que eu digo que é, digamos, quase como uma provocação da minha parte, mas é digamos, para esmiuçar melhor onde é que há verdadeiramente risco existencial Mas e onde é que isso é não existe. interessante porque o mesmo pode ser dito pela Ucrânia. Se a Ucrânia perdesse o apoio europeu ou o apoio dos Estados Unidos, isso seria um risco à sua existência, embora a sua existência Sim, esteja a ser posta em causa por parte da Rússia, constantemente, perpetuamente. Mas no caso de Israel, concordo, claro, a falta de apoio ou a evaporação do apoio americano poderia pôr em causa qualquer Estado do mundo, qualquer um. Mas é esta, e as palavras contam, especialmente em diplomacia, contam muito, e a mensagem é transmitida no Stratcom, a construção de um programa nuclear cujo objetivo, e está plasmado na diferente doutrina que entretanto foi saindo para público, a construção de um programa nuclear iraniano serviria não apenas como dissuasão, mas para atacar Israel, se esse fosse o caso. Não é por acaso que toda a propaganda que sai da Guarda Revolucionária Iraniana mostra drones a bombardear a central nuclear de Dimona em Israel. Portanto, eu penso que Israel leva esta propaganda de forma muito séria e por isso tem esta postura tão defensiva quanto à posição do Irão. Antes de fecharmos o episódio, farei só duas perguntas mais focadas até na Europa, para não deixarmos esse campo completamente em aberto. Embaixador Torres Pereira, as tensões no Médio Oriente aumentam o perigo de uma radicalização islâmica na Europa, até em França, já que foi embaixador em Paris e aí vive. bom, isso é mais delicado porque, no fundo, imbrica na questão da imigração, em que há uma polarização crescente nos eleitorados europeus. Há quem veja um risco real de intensificação de risco terrorista, digamos assim. Há aqui um ponto que eu, apesar de tudo, gosto de referir, porque também eu acho que muitas vezes é mal descrito, que se é verdade que houve um terrorismo xiita na altura, sobretudo, da Constituição da República Islâmica, é preciso ver que a República Islâmica é uma espécie de um movimento revolucionário, é um bolchevismo islamita, digamos assim. Eu acho que, aliás, que o período revolucionário acabou com a morte de Ali Khamenei, mas isso nós podemos discutir. Mas a verdade é que, a dada altura, sobretudo depois do que aconteceu no Afeganistão, na verdade, o terrorismo xiita passou a ser praticamente inexistente. Há décadas que nós não temos verdadeiramente o mesmo tipo de problemas que temos com o terrorismo sunita, que entretanto substituiu. E
mais ainda, como se viu na Síria, com o Estado Islâmico, os militantes jihadistas sunitas queriam a destruição física dos xiitas, porque consideram-nos como hereges e como inimigo a abater. E, como se sabe, exterminaram também fações xiitas na Síria e no Iraque. Portanto, isto para dizer o quê? Que o risco ligado ao Irão acho que é sobrevalorizado. Andamos As com a cabeça no ideias, sítio errado, é isso? sim, e sobretudo, porque verdadeiramente onde há, digamos, atividade ativa, como em termos de vulcanologia, são aqueles focos que nós conhecemos, no Sahel, até já chegou a Uhum. Moçambique, continuam a haver no que era a área, digamos, do Estado Islâmico, embora, obviamente, muito menor, mas esse risco efetivamente existe, o risco da sua exportação para a Europa, obviamente, tem que ser acautelado, mas o problema verdadeiramente na Europa hoje em dia é mais aquele problema que nós temos visto, que é das dúvidas identitárias, de populações que acham que já não se reconhecem digamos, na distribuição demográfica das zonas onde vivem, assimilação ou não assimilação, islamistas a quererem criar territórios onde a Sharia seja predominante em vez de ser o Estado de Direito ou a lei. Eu diria que estes é que são os problemas com que nos A vamos ameaça não estamos a cresce, não confrontar. cresce de uma forma considerável com o que aconteceu nos últimos meses, é isso? Quer dizer, existe, mas quer dizer, o lidar dos países europeus com este tipo de questões é mais importante, na minha opinião, do que propriamente o risco de voltarmos a situações de atentados terroristas nas ruas das Portanto, capitais. Manuel dá Peixes a Torres, um sensação- último dá a comentário, 30 sensação- segundos. Dá a sensação que 30 segundos é pouco, mas dá a sensação que de facto a Europa está envolvida com os seus próprios problemas, está envolvida com os seus próprios dilemas e que as respostas não aparecem. Sim, o terrorismo xiita é um problema, sim, o terrorismo sunita é um problema, absolutamente de acordo, o terrorismo internacional, transnacional, deveria ser cabalmente eliminado, mas os europeus, por via das suas escolhas políticas e por via das suas opções, têm problemas graves do ponto de vista sociais para resolver com precisamente essas minorias. Portanto, 30 segundos para dizer que este é um problema da diplomacia de hoje, é um problema que sofreu uma transformação e que hoje não há respostas imediatas. Existem respostas que serão dadas, umas estarão corretas, outras estarão corretas, o caminho não é certo para nenhum dos Estados. Penso que a Europa está a dar a resposta possível, embora do meu ponto de vista continue a ser uma resposta aquém das expectativas. Obrigado, fica por aqui mais um episódio do Escala Global, o programa de análise internacional da Renascença, sempre à quinta-feira. Contámos hoje com a análise do embaixador Torres Pereira, passou pela embaixada em Paris, Tel Aviv também pela representação portuguesa junto da autoridade palestiniana, esteve connosco à distância a partir de Paris e foi uma análise complementada pelo nosso comentador residente, Manuel Peixes Torres. Este episódio contou com o cuidado sonoro do Rui Glória e da Beatriz Martel Garcia, com o apoio à produção da Beatriz Pereira. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e o Escala Global volta para a semana.